Antes de fazer o último intervalo, dá tempo mais uma pergunta, Pablo. Eu vou voltar aqui um pouco para a instituição Ministério Público, procurador. Hoje a gente vê aí muitas críticas ao Ministério Público, né, à instituição, principalmente sobre a acusação de atrelamento com o governo do Estado. Tem políticos acusando que se investiga mais prefeituras, o prefeito de Cuiabá mesmo, o próprio deputado Emanuelzinho, ele faz essas críticas. E isso no meio jurídico também, no meio jurisdicional a gente vê advogados comentando mesmo, né? Porque, olha, o Ministério Público, a gente não vê uma investigação contra as denúncias, né? Elas não vão para frente contra o Estado. Isso é o que está na opinião pública aí, principalmente muitas pessoas comentando. E a gente percebe isso também, né, enquanto imprensa, né? A gente vê que muitas investigações, ela através de notícias de fato, né? Uma notícia na imprensa instaura lá a notícia de fato, um inquérito, e a gente não vê isso quando existe notícias em relação ao Estado. Vamos pegar mesmo no caso da imprensa, né, do assédio judicial que se tem aqui no Estado, né? Se abriu investigações, inquéritos policiais contra diversos jornalistas que fizeram reportagem contra o Estado. O Ministério Público não se manifestou uma vez. Foi preciso o STF, né, a entidade entrar no STF, né, reclamando, o STF reconhecer que aquilo é indevido para o Ministério Público se manifestar. Diferentemente de outros anos, que o Ministério Público, com uma informação, já abria, já se manifestava. Por que isso, né? Realmente existe, digamos, uma tratativa diferente em relação ao governo do Estado, com relação a alguns fatos, não existe. Realmente o Ministério Público fala grosso com as prefeituras e fino com o governo do Estado? Sua pergunta é muito importante para a gente fazer esse esclarecimento. Primeiro que a gente tem que trazer os nomes verdadeiros. A questão aqui não é Estado e município. A sua pergunta é Emanuel e Mauro Mendes. Por quê? Que eu vou explicar por isso. Porque se a questão for o Estado, semana passada o Ministério Público fez, semana passada retrasada, uma operação que cortou na carne dentro do sistema prisional. Nós já fizemos operações dentro da SEMA. Hoje houve uma denúncia contra policiais militares. Então o Ministério Público cumpre o seu papel mesmo em relação a agentes públicos do Estado, assim como faz em relação às prefeituras. A questão é que existe uma polarização política muito intensa entre essas duas personalidades e existe uma falta de compreensão, muitas vezes, sobretudo do cidadão, mas de alguns setores da mídia, sobre o real alcance e as atribuições do procurador-geral e dos promotores e que, vamos explicar aqui, quando um prefeito pratica um crime, esse prefeito ele é investigado e processado pelo procurador-geral. Quando o governador pratica um crime, quem investiga ele é a Procuradoria-Geral da República em Brasília, porque ele é processado perante o STJ. Então, nenhuma investigação criminal contra o governador do Estado seria, em hipótese alguma, aberta pelo Ministério Público em caso da ocorrência de crime. Em matéria de improbidade administrativa, que às vezes chegam algumas representações, todas elas são devidamente instruídas pela nossa subprocuradoria. Acontece que nós temos uma legislação bastante rígida, e eu acho que ela até foi rígida por alguns abusos que aconteceram. Então as pessoas fazem, Paulo, esse comparativo. Mas teve 20 operações na Prefeitura de Cuiabá, teve 2 no Estado e nenhuma alcançou, nenhuma operação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso criminalmente vai alcançar a figura do governador do Estado. Eu não tenho atribuição para isso. Então, qualquer representação que chegar para mim, eu tenho que encaminhar para o Procurador-Geral da República. Da mesma forma, gerou essa dúvida sobre a questão do processo interventivo. Eu fui questionado, inclusive, por alguns colegas de vocês, de por que é que o Ministério Público não pedia, então, a intervenção no Estado que também descumpria ordens judiciais. Simplesmente porque eu não posso. Quem decreta a intervenção do Estado no município é o Tribunal de Justiça. Mas quem decreta a intervenção no Estado é a União. Então, é o Supremo que decreta, é a PGR. Eventual representação deve ser destinada para lá. Não há uma diversidade de tratamento. O que acontece, infelizmente, é que o município, sobretudo a área da saúde, se viu dos últimos anos envolvida em vários escândalos. E por dever de esclarecimento, as operações do Ministério Público foram apenas uma fração. Nós temos operações da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também do Ministério Público Estadual, seja pelas promotorias de improbidade do patrimônio público, seja pelo NACO. Então, essa questão de tentar pregar em nós uma pecha de que somos parciais, ela advém desse conflito político que existe entre eles e da diferença das nossas atribuições em relação a cada um deles.
Volto a dizer, se o prefeito praticar um crime, é uma obrigação do procurador-geral determinar a abertura de uma investigação. Em relação ao governador, não.